Você já parou para pensar qual que é o patrimônio necessário para você viver de renda com fundos imobiliários? Eu tenho certeza que muitas pessoas acham que é milhões de reais, mas será que realmente você precisa de tanto dinheiro assim? Nesse vídeo eu vou te mostrar o patrimônio necessário para você se aposentar com fundos imobiliários. Mais que isso, eu vou te mostrar que o cenário muda de tempos em tempos. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é essa herança que a gente recebe de gostar tanto de imóveis assim, não é verdade? O brasileiro gosta muito de imóveis, mas por quê? Basicamente é uma herança, de fato, que a gente tem na época inflacionária, onde que para proteger o salário, o poder de compra do nosso dinheiro, as pessoas compravam imóveis, compravam lote, compravam terreno, compravam sítio, compravam salas comerciais, porque basicamente, comprando esses imóveis aqui, você protege o poder de compra nesse sentido aqui. A gente lembra muito dessa história que o pessoal ia no mercado, por exemplo, no dia que recebia o salário, corria para o mercado, porque no mesmo dia tinha remarcação de preço das gôndolas dos produtos lá. Então, o pessoal perdia muito fácil o salário que ganhava lá. O salário hoje comprava 10 itens, o salário amanhã, por exemplo, comprava 9 itens. Ele ia perdendo poder de compra. A gente vê muito nítido isso, por exemplo, hoje na Argentina, que o pessoal lá compra muitos imóveis e, além disso, os imóveis nem são mais anunciados na moeda local lá, e sim anunciados em dólar. Então a gente começa a observar também que, de certa forma, o imóvel ele é dolarizado. Mas não é o tema do vídeo de hoje. Eu posso fazer um vídeo só sobre esse tema, mas nesse sentido a gente começa a entender a dinâmica dos imóveis, porque a gente gosta tanto de imóveis. Para quem está no início da jornada investidora, o principal ativo que a gente pode iniciar, e o melhor, na minha visão mesmo, é os fundos imobiliários. Por 3 principais pontos. Primeiro, diversificação. Você consegue, comprando, por exemplo, um fundo imobiliário, diversificar em vários estados, vários municípios, em vários imóveis, vários inquilinos. Barreira de entrada. Você consegue investir a partir de R$10, ser um pequeno dono de um complexo de shoppings, um complexo de prédios que aluga salas comerciais, um complexo de galpões, e a questão de liquidez. Então você consegue comprar e vender esse imóvel com muita facilidade. Você compra muito fácil imóvel e consegue vender e o dinheiro cai na sua conta depois de 48 horas. Então, essa questão de facilidade do ativo em virar dinheiro. Você pode até se deparar inicialmente e falar assim, ah, Alisson, beleza, você está falando tudo isso aí de fundo imobiliário porque você gosta e tudo mais. Eu vejo o pessoal falando que tem outras estratégias. De fato, eu não estou falando que é a única, mas na minha visão é melhor. Inicialmente o pessoal fala o que para você? Alavancagem com consórcio, em fazer financiamento. Mas de repente as pessoas que vendem essa ideia para você já têm um conforto financeiro, têm um colchão financeiro. E se você está no início da sua jornada, provavelmente você não tem, por exemplo, já um imóvel te pagando alguma renda, você tem um emprego que de repente não é estável para você assumir um compromisso mensal de pagar um financiamento, pagar um consórcio. Então você tem que visualizar nas suas circunstâncias aí. Um ponto muito importante que eu estava falando para vocês, a questão de janelas de oportunidades, é a questão da taxa Selic. Então a gente começa a observar a relação da taxa Selic com os preços dos ativos, sendo eles imóveis físicos ou fundo imobiliário. Por quê? Basicamente, a taxa Selic é a taxa básica de juros. Ela é definida pelo Banco Central e o Banco Central define a taxa para controlar a inflação, que basicamente é a subida de preços que tem na nossa economia. Ou seja, o Banco Central tem esse artifício para controlar a subida de preços, por exemplo, do arroz, da carne, do feijão, do café. Então, nesse sentido, ele utiliza a taxa Selic. Mas outro ponto interessante é que a taxa Selic não serve somente para isso. Ela também regula as taxas de juros dos financiamentos, dos empréstimos, de toda a base econômica. Então, nesse sentido, começa a ficar mais caro você financiar, por exemplo, um carro, fica mais caro você financiar um apartamento, fica mais caro, por exemplo, você adquirir bens a prazo aqui por conta disso. Então, você pode até ver que as parcelas, se você for comprar uma televisão nas Casas Bahia, Magazine Luiza, também fica mais cara comprando a prazo, porque o custo do dinheiro ele fica maior. Então a gente começa a entender. Vem comigo que eu vou te explicar um pouquinho aqui. Eu entrei lá no Banco Central e trouxe aqui para nós o histórico da taxa Selic aqui, definido pelo Banco Central. Ele começa aqui em dezembro de 2016, ele começa a cair, chegando a sua mínima lá de 2 pontos lá na pandemia, e agora ele foi subindo aqui e hoje está no patamar de 15 pontos. Então a gente começa a entender que a taxa Selic é dinâmica, ela vai alterando, flutuando de acordo com os ciclos, com as circunstâncias econômicas que a gente vai sofrendo aí. Olha só, por exemplo, que nem esse fundo KNR11, ele é um fundo de tijolo. Esse fundo aqui, ele compra imóveis físicos, galpões, salas comerciais, ele aluga. E se você comprar uma cota, você vira um pequeno dono todo esse complexo de galpões, de salas comerciais aqui. Então veja como o preço desse ativo foi flutuando por conta da taxa Selic. Então aqui a gente começa a entender que os fundos imobiliários vai ter essa volatilidade de preço por conta da taxa Selic. E a verdade também é que os imóveis, eles têm volatilidade nos preços deles também por conta da taxa Selic. Principalmente imóveis aí, por exemplo, apartamentos. Por quê? Porque apartamentos, grande parte deles são financiados.
E como eu falei para vocês que a taxa Selic interfere no custo do dinheiro, na taxa de financiamento, se ficar mais caro o financiamento, fica mais difícil conseguir vender um imóvel financiado. Então, nesse sentido, vai interferindo no preço do ativo aqui também. Então, a gente começa a entender a dinâmica do mercado. Então, você viu como que entender a taxa Selic é tão importante. Ah, Alisson, mas se você está falando para mim, então, imóvel físico é ruim? Na minha visão, não é. Mas é mais difícil você encontrar oportunidades quando você tem menos recursos. Então, é nesse sentido aqui. Principalmente se você não for fazer uma alavancagem, comprar imóvel com consórcio. Então, se você for comprar imóvel com pouco recurso, na minha visão, tem um pouco menos de oportunidade. E também comprar imóvel na planta, dependendo da região, na minha visão, é uma cagada que faz com o dinheiro. Não é uma recomendação de investimento, mas se fosse tão bom assim, as construtoras não vendiam imóveis e sim ficavam para elas. Lógico, a gente tem que... Eu tô falando isso porque o Brasil é um país continental. Eu tô falando aqui desde uma questão que a gente pode ver um imóvel no Rio Grande do Sul até no Pará, no Amazonas, no Ceará. Então a gente tem essa dinâmica aqui de ser um país continental. Lógico, a gente tem alguns pontos que é fora da curva. Litoral catarinense, Rio de Janeiro, então a gente tem alguns pontos no país que é muito fora da curva aqui. Mas tem muitas regiões que se você comprar imóvel na planta aqui, basicamente você está livrando a construtora de um pepino. Então essa é a minha opinião aqui de alguns certos locais que você compra imóvel aí. Mas nesse sentido, não é de todo ruim comprar imóvel físico. Inclusive eu tenho imóvel físico, eu tô comprando, adquirindo um agora também. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre esse tema aqui. Mas agora vamos pro tema central do vídeo, que eu vou te mostrar como você vai calcular o patrimônio necessário. Então, basicamente, eu montei essa tabelinha bem simples aqui, que vocês podem montar na casa de vocês, para vocês entenderem um pouco da dinâmica. Então, o primeiro ponto que a gente tem que alinhar aqui, qual que é a renda mensal que a gente vai querer aqui com os fundos imobiliários? Então, eu vou colocar que uma pessoa vai querer R$4.000 por mês, a gente precisa anualizar ele. Então, basicamente, a gente vai fazer esses R$4.000 vezes 12 meses, 48, e a gente vai ter que achar uma taxa de juros aqui, eu vou apagar, mas eu vou explicar para vocês onde eu achei esse valor. E aqui a gente precisa achar a taxa de juros que a gente vai ganhar de rentabilidade com o nosso dinheiro investido aqui para saber o patrimônio necessário. Para isso eu vou entrar aqui no Clube FI, aqui a gente pode entrar em fundos e ativos, a gente pode ir em índice IFIX. Para quem não sabe, o IFIX é o índice dos fundos imobiliários, então ele pega mais de 100 fundos imobiliários e faz um índice lá dizendo para nós como está o mercado dos fundos imobiliários, não vou entrar a fundo como é que ele é feito aqui. O que é importante a gente saber aqui? Pegar o dividend yield dos últimos 12 meses, uma média aqui. Então aqui ele dá para nós que é 13,20. Ou seja, basicamente, a grosso modo, se você investir R$1.000 em um ano, vai te dar uma rentabilidade de 13,20. Ou seja, sobre R$1.000, R$132 de rentabilidade. É a grosso modo, para você entender, é mais ou menos isso que é feito. Lógico, tem juros compostos em cima, mas para você tá no início, para você entender é mais ou menos isso aí. Então, basicamente, a gente vai colocar isso na nossa tabela, 13,20. Então a gente já definiu a renda que a gente vai querer por ano, a taxa de juros e o tempo aqui. Então, basicamente aqui, a gente sabendo esses dois pontos, a renda anual e a taxa de juros, o patrimônio necessário, a gente faz uma divisão aqui, fazendo a renda anual que a gente deseja, dividido pela taxa de juros que a gente está contratando aqui, comprando esses imóveis. Então veja só que para atingir uma renda de quase R$50.000 por ano, a gente vai precisar de 363 mil de patrimônio aqui. Ponto importante aqui, lembra que eu comentei para vocês que acontece janelas aqui por conta da taxa Selic? Eu vou usar de exemplo aqui o GGRC11, ele é um fundo imobiliário que investe em galpões logísticos, então ele investe em imóveis físicos aqui também, e veja só que interessante, olha só o preço que ele estava aqui, por exemplo, antes da pandemia. Você poderia adquirir ele aqui na baixa, aqui ó, numa região aqui em 2019, abril de 2019, por R$13. E aqui, hoje, por exemplo, a gente pode adquirir ele aqui, ó, por R$10, por exemplo. Então, nesse sentido, se você manter um aporte, por exemplo, de R$1.000, hoje, comprando a R$10, você consegue comprar mais cotas do que lá em 2019. Então, a sua jornada para atingir sua liberdade financeira é encurtada por conta das condições de mercado. Então, é nesse sentido que a gente começa a observar os ciclos, como é importante a gente se posicionar em momentos melhores de ciclo. Lógico, se a gente for pensar numa carteira de longo prazo, aporte mensal, sempre a gente vai achar oportunidades no mercado. Mas quando as taxas de juros estão elevadas, que nem esse momento agora, é mais fácil a gente achar ativos descontados e a gente conseguir uma rentabilidade maior e travar. Outro ponto importante, você viu que lá se adquiria por R$13 e agora você pode adquirir, por exemplo, por 10. E o que acontece? Esse ativo, todo santo mês, vai pagar um dinheiro na sua conta bancária. E o que acontece? Basicamente, ele tem um histórico de pagamento de dividendo que normalmente é uma coisa retilínea, é uma coisa que não fica mudando muito. Por exemplo, ele vai pagar 10, 11, 12, 9 centavos aí por cota aqui. Então a gente começa a observar que ele tem uma retilínea, é bem retilíneo no seu pagamento. Nesse sentido, você concorda comigo que é mais vantajoso você adquirir ele por R$10 pagando 10 centavos do que adquirir por R$13 e ele te pagar os mesmos 10 centavos. A sua rentabilidade
do seu investimento é muito melhor. Então você consegue adquirir mais cotas e você melhora a sua rentabilidade. É nesse sentido que a gente começa a observar. Olha só que eu trouxe de exemplo aqui para vocês aqui, então, o dividendo pago pelo GGRC11 historicamente. Olha só como que ele pagava aqui, por exemplo, 8 centavos lá em 2021, agora ele vem pagar aqui na casa de 9, 10, chegou a pagar 11 centavos. Então você vê que não é uma coisa muito volátil, ele fica dentro de um padrão ali que facilita a gente alcançar nosso objetivo aqui de viver de renda. Eu tenho certeza que você conseguiu visualizar que viver de renda passiva com fundos imobiliários não é uma utopia, um sonho, e sim uma realidade que se você tiver comprometimento, constância e disciplina, você vai alcançar esse sonho. Até a próxima, galera. Fui!